Segundo turno polarizado entre progressistas e extrema-direita indica disputa entre civilização e barbárie, afirmam trabalhadores. Rio de Janeiro tem virada surpreendente nas intenções de votos e o segundo turno será decidido entre um ex-juiz federal e o ex-prefeito da capital. Ministério Público do Trabalho investiga mais de 100 denúncias de coação eleitoral. Outubro Rosa é uma campanha de conscientização das mulheres sobre a importância da prevenção do câncer de mama. Em 2016, foram quase 60 mil novos casos no país. Empresas que coagem, impõem ou direcionam o voto de seus funcionários estão praticando assédio moral. O alerta do Ministério Público do Trabalho vem à tona após patrões, apoiadores de Bolsonaro, tentarem influenciar empregados. Confira na reportagem de Leandro Chaves. Segundo o levantamento do Ministério Público do Trabalho, só na última semana foram registradas 120 denúncias de trabalhadores supostamente coagidos a votar em um determinado candidato nas eleições deste ano, a maioria na região sul do país. É o caso de Luciano Hang, dono da rede de lojas de departamento Avan. Ele foi processado pelo Ministério Público de Santa Catarina por publicar um vídeo com ameaça a funcionários que não votarem em Jair Bolsonaro, do PSL. Ou você é a favor do Brasil, ou você é contra o Brasil. Ou você é a favor, ou você vota no Bolsonaro, ou vota no PT. O processo determina que Luciano Hang veicule vídeos nas redes sociais afirmando que os empregados têm livre direito de escolher um candidato. Uma multa de R$500 mil também foi imposta caso a rede volte a pressionar os trabalhadores. Depois que fica confirmada que a denúncia é verdadeira, se entra em contato com a empresa para proposição de TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, no qual o empresário se compromete a regularizar a sua forma de atuar dali em diante. Já no Paraná, a rede de supermercados Condor é alvo de investigação da Procuradoria Regional Eleitoral do Trabalho. Uma carta divulgada a funcionários lista razões para votar em Bolsonaro. Por isso que essa coação ela não pode ser nem direta e nem indireta, que em alguns casos a gente viu também que foram indiretas. O empregador mencionava que se candidato X ou Y não vencesse, a empresa iria fechar, as pessoas iam perder seus postos de trabalho. O presidente da CTB, a Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Adilson Araújo, alerta que vários empregados acabam cedendo a esse tipo de pressão por conta, entre outras coisas, da crise econômica no país. A orientação é denunciar essas ameaças. É necessário que os sindicatos estejam mais presentes no local de trabalho. Segundo, orientar o trabalhador. Existem órgãos que se encontram à disposição para receber as reclamações. Um dos caminhos é acionar o Ministério Público do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral e até mesmo a polícia. Como era de se imaginar, o segundo turno da eleição presidencial no Brasil será entre duas visões opostas de sociedade, a civilização e a barbárie. A análise é do nosso comentarista político José Lopes Feijó. Ele também trata da eleição em São Paulo. O segundo turno será entre João Dória e Márcio França, que foi beneficiado pelo chamado voto útil. O voto daquelas pessoas que querem ter uma outra opção de voto que não seja ter que escolher entre dois candidatos de extrema-direita e golpistas. Luiz Marinho, que em nenhuma das pesquisas aparecia com mais de 8% de votos no máximo, termina a eleição com 13%, o dobro do que apontavam as pesquisas, mesmo tendo sido vítima do chamado voto útil que migrou para Márcio França. O que mostra que talvez, se não houvesse a indução das pesquisas, o segundo turno poderia ser entre João Dória e Luiz Marinho. No quadro nacional, o que se apresenta para o segundo turno é uma disputa se o Brasil vai seguir no rumo da civilização ou vai retroceder para a barbárie. Sim, porque claramente as candidaturas que foram para o segundo turno representam esses campos opostos, civilização e barbárie. De um lado,
aquele que defende a propagação do ódio, do racismo, da cultura machista, da homofobia, do ódio contra as minorias, do ódio contra aqueles que pensam diferente e que já libera, só pela possível perspectiva da sua eleição, que grupos que pensam como ele se sintam no direito de agredir pessoas que pensam de maneira diferente, como demonstram vários vídeos que estão circulando na internet de gente sendo agredida por grupos de apoiadores dessa candidatura. Essa candidatura que promete, se eleita, destruir o que resta de direitos da classe trabalhadora, como, por exemplo, o 13º e o adicional de férias, e que vai fazer a reforma da Previdência para acabar com o direito à aposentadoria. Isso só para citar algumas coisas. Na sua entrevista, como candidato que passa para o segundo turno, já deixou claro que um dos seus objetivos é acabar com todas as formas de ativismo, ou seja, todos os que pensam diferente e que queiram se manifestar serão duramente reprimidos. E já lança suspeitas no processo eleitoral, acusando que houve fraude porque ele achava que seria eleito no primeiro turno e não foi. A população brasileira quer a chance de ouvir propostas, o que não aconteceu por parte dele até agora. No outro lado, uma candidatura do campo progressista, uma candidatura que defende os direitos de cidadania, o respeito à Constituição brasileira de 88, que defende que o Brasil tem que ser um país sem machismo, sem racismo, um país onde as pessoas sejam respeitadas pelo que são, pelo que pensam e tenham o direito de pensar e ser diferentes. Uma candidatura que é contra a reforma da Previdência que destrói direitos da classe trabalhadora. E uma candidatura que promete que, se eleita, vai restabelecer direitos de trabalhadores e trabalhadoras. É este o debate do segundo turno. O Brasil escolhe se avança para a civilização ou se retrocede para a barbárie. É isso que estamos disputando. E cabe agora a cada pessoa, a cada eleitor, a cada eleitora, se deixar convencer pelo que é melhor para o país, eliminando o ódio do seu voto e votando numa nação em que o futuro das pessoas seja preservado para a civilização e não para a barbárie. De um lado, um candidato que apoia medidas fascistas, misóginas e racistas. Do outro lado, um projeto que visa reintegrar o país vítima de golpes e que, a muito custo, busca se reencontrar. Esse é o cenário que o Brasil encontrará no segundo turno dessa eleição presidencial. Jair Bolsonaro teve 46% dos votos e Fernando Haddad 29%. A expressiva votação do candidato da extrema-direita mostra a falência da educação e da política no Brasil, afirma o sociólogo Paulo Nicole Ramires. Eu tenho a impressão que hoje a gente tem vivido uma nova era na política, né? Talvez isso no futuro seja chamado de meme política, né? Basta ver que não só Bolsonaro, mas muita gente ligada às redes sociais, ou que surgiram a partir das redes sociais, desde uma Janaína Pascoal, a gente pode pensar no Kim, no Mamãe Falei também, todos esses indivíduos mostram que é a política. E mostram que pessoas ligadas à mídia, isso inclui o próprio Dória, têm um poder de voz sobre a sociedade maior do que aqueles que estão tradicionalmente ligados aos partidos. Então isso mostra a falência da política. As instituições e as lideranças não representam mais o povo. Então o resultado disso é que verdadeiros oportunistas e desprovidos de ideologias sólidas políticas acabam ocupando cargos tão importantes para o país. Para os trabalhadores, a candidatura de Bolsonaro representa um retrocesso, já que muitos direitos estão em jogo. Representa uma candidatura onde aponta aí para o risco de retirada de direitos do conjunto da classe trabalhadora. O vice da candidatura do Bolsonaro apontou para abolir e acabar com o 13º. Reforça a proposta que os empresários têm de reforma da Previdência Social e para nós, para o conjunto da classe trabalhadora, essa candidatura ela representa aí um atraso, representa efetivamente o ataque ao conjunto
de leis de proteção aos trabalhadores. O professor afirma que o candidato da extrema-direita não fez propostas para o país e se agarrou a pautas moralistas. Bolsonaro é resultado de todas essas forças antipolíticas, antidemocráticas, e ressalta um perfil do povo brasileiro, que é esse perfil cordial de mascaramento da violência, né, com uma pretexta afeição sentimental, né, afetuosa, mas o povo brasileiro nutre essa cultura da violência com unhas e dentes. Lamentavelmente é isso que acontece. Outro fator de desequilíbrio neste primeiro turno foi a quantidade de boatos e mentiras contra Fernando Haddad. Interessante que esse discurso não ressalta qualidades próprias dos políticos, mas os defeitos dos concorrentes. Então, mostrando que a classe política é corrupta, que o PT teve tempo suficiente para resolver problemas sociais e não resolveu, e, ao contrário, se envolveu em casos de corrupção. A Central Única dos Trabalhadores já havia declarado apoio a Fernando Haddad no primeiro turno. Agora conversa com outras centrais para fechar apoio. Há uma conversa com as centrais sindicais, com as demais centrais sindicais. Aqui em São Paulo, nós tivemos no apoio ao Haddad e ao Marinho, junto com a nova central, com parte da força sindical, com 100% da CTB, e nós vamos iniciar tratativas para que tenhamos unidade das centrais contra o perigo da eleição de um governo que representa perigo para o conjunto da classe trabalhadora. Tanto a CUT quanto o sociólogo acreditam que o segundo turno realmente será uma nova eleição. E o embate será entre civilização ou barbárie. Os valores democráticos estão em jogo. É um plebiscito a respeito do retorno a uma era das trevas, em que os militares voltarão ao poder. Hoje nós temos uma série de direitos garantidos na Constituição de 88 e que podem ser rompidos com a eleição de um candidato de perfil fascista. Sepultado hoje em Salvador, o corpo do mestre de capoeira Romualdo Rosário da Costa, o Moa do Catendê. Está preso o homem que na madrugada passada atacou o mestre capoeirista. Ele tinha 63 anos e foi assassinado a facadas em um bar na capital baiana após declarar que tinha votado no candidato presidencial do PT, Fernando Haddad. O autor das facadas chegou ao bar dando vivas a Jair Bolsonaro. Hoje, no velório, amigos do mestre de capoeira comentaram o fato. A gente está chocado, né? E é lamentável o fato, né? Que é a morte do mestre Moa do Catendê. Não é qualquer pessoa que morreu, foi um mestre de capoeira, um negro, morador da periferia de Salvador, que foi assassinado por um discurso de ódio, assassinado pela simbologia do ódio que vem sendo promovido. Não é um fato isolado, a gente não pode de maneira alguma entender que isso é uma coisa isolada que aconteceu, não, isso está associado ao discurso que vem sendo capitaneado atualmente no cenário político, que é um discurso de intolerância, um discurso de ódio, de raiva. Tudo que está acontecendo hoje é sobre a intolerância mesmo. É discriminação racial, é intolerância religiosa. As pessoas estão contra a religião de matriz africana, o povo negro, a homofobia. Então tudo isso está juntando em cima de uma discussão política desnecessária. Moa do Catendê era uma liderança histórica do movimento negro. Veja este depoimento dele gravado no ano passado. Quem quebrou pedra fomos nós que fomos bandeirantes, botar a cara para bater e tudo, enfrentar. Aquela época da ditadura, a gente enfrentou no Bonfim, nós tínhamos uma barraca, que a gente fazia o nosso ensaio lá, e os caras jogaram bomba lá na barraca, né? Acabou com o ensaio da gente, né? Então, que eles estavam querendo saber os líderes, que eram os líderes do movimento negro, né? Para dar fim, né? Aniele, irmã da vereadora assassinada Marielle Franco, foi hostilizada com xingamentos por simpatizantes de Bolsonaro, hoje em um shopping no Rio de Janeiro. Aniele relatou nas redes sociais que estava com a filha de 2 anos no colo no momento em que homens com a camisa do candidato começaram a gritar com ela. O seu jornal quer saber a sua opinião. Você gostaria de ver seu filho sair de casa com uma arma?
logo depois do seu jornal, é só entrar no facebook.com/redetvt, registrar o seu voto e deixar um comentário. Se você quiser gravar um vídeo com a sua opinião, mande aqui para o seu jornal. O número é 11 997 984 042 e funciona tanto para WhatsApp quanto para Telegram. E não se esqueça de colocar o seu nome, cidade e estado quando você enviar o seu vídeo. Na sexta-feira, antes de dar o resultado final, a gente pode mostrar o seu vídeo aqui. O resultado das eleições para a Legislativa indica mudanças importantes no Congresso Nacional, com a chegada de novatos e a saída de políticos que estavam há décadas no Parlamento. De Brasília, o repórter Welson Kalinowski fala sobre esse novo Congresso. Boa noite, Welson. Boa noite, Miyagi. Teremos um Senado com 48 caras novas em 2019. A renovação de mais de 50% dos 81 parlamentares, anunciada previamente pelo DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Ou seja, foi confirmado nas urnas neste domingo. E partidos tradicionais, como o MDB, o PT e o PSDB, perderam cadeiras. Mas eles seguem, entretanto, ainda como as maiores bancadas do Senado, com 12, 6 e 7 senadores, respectivamente. Né? A Rede, que tinha apenas um senador, é um dos partidos que mais cresceu no Senado, foi para 5 senadores, e também o PSL, que não tinha senadores e agora tem 4 representantes. Na Câmara dos Deputados, o mesmo PSL saltou de 8 para 52 parlamentares, mas ainda é superado pelo PT. A maior bancada, com 56, 50, até 57, dependendo das eleições aí para governador, até 57 representantes, mas com 13 cadeiras a menos em relação às eleições de 2014. O MDB vai passar de 66 para 34 deputados, a menor bancada desde a fundação do partido em 1965. E o PSDB foi reduzido a 24 deputados, a menor bancada tucana desde 1994. Um aspecto positivo foi o crescimento da bancada feminina no Congresso Nacional, mais especificamente na Câmara, que passou de 51 para 74 deputadas federais. E no Senado houve, por enquanto, uma pequena redução de 13 para 11 senadoras, mas podem ser 12 senadoras ou não, pois Fátima Bezerra, senadora pelo PT, concorre no segundo turno ao governo do Rio Grande do Norte. Segundo o DIAP, houve uma pequena redução do Centrão, com um pequeno aumento das bancadas de esquerda, com o avanço da Rede e do PSOL, principalmente na Câmara dos Deputados, mas um grande aumento da bancada conservadora, aquela considerada de ultradireita, com o PSL, o que pode dificultar um cenário para a presidência da República, para a governabilidade, tanto para Fernando Haddad no segundo turno, quanto para Jair Bolsonaro, em função dessa divisão e desse fracionamento do Congresso Nacional. Com você, João Miyagi. Obrigado pelas informações, Welson. Depois do intervalo, o que podemos esperar do segundo turno da eleição? Você vai ver já já. Olá, gente. Hoje quem está apresentando sou eu, a Ana Flávia está dodói, mas ela volta já já, tá bom? Eu vou ler então o comentário da Vera Araújo. Não é à toa que querem destruir os sindicatos, é para deixar os trabalhadores desprotegidos. Silene Carvalho, de Feira de Santana, na Bahia. O nosso dever é lutar contra essa barbárie. Ademir Cordeiro de Menezes, do Ceará. Ditadura, nunca mais.
Está preso na China o presidente da Interpol, Organização Internacional de Polícia Criminal, e vice-ministro chinês da Segurança Pública, Meng Hongwei. Ele, que é acusado de crimes não especificados e estava desaparecido desde 25 de setembro. Na sexta-feira foi divulgado que a polícia da França, onde fica a sede da Interpol, estava à procura dele, depois que a esposa denunciou seu desaparecimento. Outubro é mês de vestir rosa. Isso mesmo, a campanha Outubro Rosa tem como objetivo conscientizar as mulheres sobre o câncer de mama, doença que mais mata mulheres no Brasil. O SUS, Sistema Único de Saúde, oferece exames e tratamentos gratuitos da doença. A reportagem é de Michele Gomes. Por experiência própria, a jornalista Yara Luz recomenda que as mulheres façam uma vez por ano os exames ginecológicos de rotina. Ela não fazia até 2015, quando descobriu por acaso um câncer de mama. Um dia eu fui numa dermatologista, veio um outro problema de pele e quando ela tocou no meu seio, ela falou, tem alguma coisa errada. E aí eu já estava com câncer, um tumor de 3 centímetros, né? Aí teve que correr, né? Fazer aquelas coisas todas, exames, biópsia. Yara realizou a cirurgia para a retirada do tumor na rede particular. Mas após 3 meses, quando passava pelo processo de quimioterapia, o plano de saúde faliu. Foi no SUS que ela concluiu as sessões. Graças ao SUS, né? Graças às políticas públicas que reforçam a existência do SUS, a gente tem que brigar pelo SUS, né? Eu me tratei. E agora eu estou naquela fase de ir a cada 1 ano e tomando um remédio que eu vou tomar por uns 5 anos. Para conscientizar as mulheres sobre a importância dos exames preventivos, o Brasil participa desde 2002 do movimento internacional Outubro Rosa, criado nos Estados Unidos para estimular a participação de toda a sociedade no combate à doença. O Outubro Rosa, ele caracteriza uma ação de rastreamento, que seria uma busca, né, entre as mulheres assintomáticas. Para o ano de 2018 e de 2019, né, estima-se em torno de 60 mil novos casos diagnosticados de câncer de mama para esse biênio. Né. Isso significa mais ou menos que 170 mulheres serão diagnosticadas a cada dia com câncer de mama. A professora da Faculdade de Medicina do ABC alerta que, além da campanha, é preciso fortalecer o SUS e melhorar o acesso aos exames e ao tratamento, que não chegam a todas as mulheres. Em alguns momentos, talvez a gente exceda na solicitação, na realização de procedimentos para uma população de menor risco, o que sobrecarrega os serviços de referência. Por outro lado, pecamos, erramos, né, na inclusão, na oferta de exames e de métodos de diagnóstico para aquelas mulheres que mais necessitam, que muitas vezes não vêm para o serviço. O SUS é uma conquista popular. O SUS é para toda a população, é para todos e todas os cidadãos. Né? Então, é um ganho que nós tivemos, esse sistema de saúde. O sistema eleitoral brasileiro é absolutamente confiável, tanto que jamais houve comprovação de fraudes. Ao mesmo tempo, a Justiça segue empenhada no combate às notícias falsas. As afirmações são da presidenta do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber. O nosso sistema eletrônico é auditável. Apresentadas impugnações, nós temos como proceder à verificação dos nossos equipamentos para, eventualmente, apurar alguma falha ou, se for o caso, que nunca ocorreu até hoje, alguma fraude. Então, essa é a nossa confiança, essa é a nossa segurança. Não seríamos nós, no Brasil, onde as redes sociais, né, elas são extremamente atuantes, né, e o que se potencializa pelo número dos seus usuários, que estaríamos imunes a notícias falsas. Estávamos nos preparando no sentido de, debruçados sobre o problema, procurarmos, né, os melhores caminhos para enfrentá-lo. Aconteceu, ocorreram, né, esses eventos que foram aqui
destacados, alguns vídeos, algumas, né, notícias, né, absolutamente desinformadas e, na nossa visão, ainda em vias de apuração algumas e outras já solucionadas no sentido de que falsas. São Paulo elegeu sua primeira deputada estadual transgênera. Érica Mulanguinho, do PSOL, obteve pouco mais de 55 mil votos. Mulher, trans, negra, natural de Pernambuco, Érica é mestra de Estética e História da Arte pela USP. Esta é a primeira vez que uma pessoa transgênera consegue uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo. A casa possui mais de 180 anos de existência. O primeiro turno no Rio de Janeiro apresentou resultados surpreendentes. O candidato Wilson Witzel, do PSC, que pouco pontuou nas pesquisas ao longo da campanha, terminou em primeiro lugar com larga maioria dos votos. Ele disputará o segundo turno com Eduardo Paes, do DEM, ex-prefeito da cidade, que liderava a corrida eleitoral. Veja na reportagem de Viviane Nascimento. Um ex-juiz federal e o ex-prefeito da capital disputarão o governo do Rio de Janeiro nesse segundo turno. Contrariando todas as pesquisas, Wilson Witzel alcançou 41,28% dos votos válidos, ficando à frente de Eduardo Paes, que teve 19,56% dos votos. Uma virada que mostra a ascensão do Partido Social Liberal no Estado nas últimas semanas. Esse candidato no Rio de Janeiro, que é ligado ao Bolsonaro, ele era praticamente invisível. Eu confesso para você, até como alguém que acompanha as eleições, eu tenho dificuldade de lembrar o nome dele. Quer dizer, tem uma campanha aí meio subterrânea que a gente não consegue captar pelos instrumentos tradicionais. Essa eu acho que é uma grande novidade, não só no Rio de Janeiro, como no Brasil. Surpresa também na Assembleia Legislativa. O PSL formou a maior bancada da casa com 13 deputados, seguido pelo DEM com 6. MDB e PSOL elegeram 5 nomes cada. A casa agora conta com a participação de 28 partidos. O que a gente está assistindo aqui, de certa forma, é uma substituição daquele jogo que foi tradicional durante muitas eleições entre PSDB e PT. O PSDB encolheu muito, esse centro-direita encolheu muito, isso e deu espaço para essa extrema-direita encarnada pelo Bolsonaro e por alguns representantes no Estado. No Rio de Janeiro, embora o PT não seja tradicionalmente tão forte quanto nacionalmente, mas esse espaço, vamos dizer assim, da centro-direita também foi substituído pela extrema-direita aqui. Então, de certa forma, o Rio de Janeiro reproduz o que está acontecendo nacionalmente. Essa mudança no perfil da campanha não significa, no entanto, uma definição do resultado do segundo turno. Eu acho que um consenso em torno do Eduardo Paes, daqueles que ficaram de fora, ou das forças de centro-esquerda, tal, pode acontecer. Eu acho que no Rio, a chance de uma virada é até maior do que em nível nacional. Então, eu acho que o Eduardo Paes tem condições aí de reverter o jogo. Aliás, eu acho que também em nível federal é possível, mas eu acho que é mais difícil. Eu acho que no Rio a probabilidade é bastante razoável de reverter esse jogo. Para falar sobre este primeiro turno das eleições, está aqui o professor Rafael Castilho, da FESP, Fundação Escola de Sociologia Política de São Paulo. Boa noite, Rafael. Boa noite, Jô. Tudo bem? Tudo jóia. Rafael, tudo bom. Quais foram as principais surpresas desse primeiro turno? Bom, Jô, surpresa, eu acho que quem estava com um olhar mais atento não tem tanta surpresa, mas tem certas constatações. A primeira delas é o PSDB, sofrendo baixas terríveis, né? Seja na eleição do legislativo, seja nos cargos de executivo, isso acaba de maneira muito sensível, se nota de maneira muito sensível. É até curioso, porque também acho que é outra surpresa que se pode dizer assim, é que os grandes articuladores do impeachment, do golpe de 16, aparentemente não tiveram sucesso. Sejam no momento posterior a 2016, aqueles que foram condenados, que foram investigados, que foram presos, e agora nas eleições, quer dizer, eles foram buscar ali naquele processo do impeachment, se associar a esse consórcio, vamos dizer assim, da extrema-direita, trouxeram para o jogo político, mas depois, inclusive, tiveram o seu lugar tomado, né? Por exemplo, o Bolsonaro, a relação dele que se deu durante a campanha com o establishment do mercado financeiro e com certos setores mais conservadores da sociedade. Então, se pegar Silas Malafaia, Bolsonaro, isso era até 4, 5 anos atrás, eram
políticos ou figuras pitorescas, né? Nesse processo eleitoral ganharam importância e tiraram o lugar do PSDB. E a votação do Alckmin, seja nacionalmente, seja no estado de São Paulo, é algo que chama muito atenção. E surpresa, assim mesmo, acho que foi a do Rio de Janeiro, o primeiro colocado, que também é do partido do Bolsonaro. Então essa avalanche bolsonarista podemos dizer como uma surpresa, mas ela uma confirmação de um processo perigoso que a gente já tinha acompanhado. Professor, como é que o senhor analisa a nova composição da Assembleia do Congresso Nacional? Também não acho que é surpresa. Tem um fato principal que no cenário nacional demonstra um esgotamento dessa polarização entre o PT e o PSDB. E esses partidos, que também não são partidos, uns chamam de centrão, outros chamam de direitão, ou baixo clero, né? Então, vamos dizer, o baixo clero tomou o poder. Né? Também vamos ter que fazer autocrítica, né? Até no período dos governos democráticos, deram de alimentar, deram de comer, deram de mamar e o bicho cresceu. E se a gente for olhar a composição, todos esses partidos que eram chamados de baixo clero, partidos legendas até então sem expressão, tinha até uma discussão no Congresso de se reduzir o número de partidos. Eu acho que essa discussão ela toma o caminho inverso, porque esses partidos médios e partidos pequenos ganharam muita força. Na época do Collor, foi criado o PRP, o Collor venceu. Com essa história do Novo também existe alguma semelhança? Era PRN, né, do Collor, se eu não me engano. Isso. PRN, né? Isso, desculpa. Sempre tem essas legendas e isso na história tem fartos exemplos de figuras que se apresentam como elementos externos ao processo político regular, né? Se colocando, e eles, em geral, são esses que tiveram maior sucesso na eleição, os que estavam menos identificados com a política tradicional, por assim dizer. Mas, na verdade, o que se apresenta como novo é o que tem de mais velho, né? O que a gente vê é um processo de procura, de restauração das velhas hierarquias, restauração de certos valores tradicionais cultivados, principalmente num país, nos setores mais conservadores, mais religiosos da sociedade, né? E um processo de restauração de protagonismos, de quem acha que perdeu, de pessoas... Por isso que eu digo que esse processo do fortalecimento da extrema-direita ele tem dois aspectos. Um político, que a gente pode fazer análises cotidianas, tendo atenção para o processo eleitoral, e um processo sociológico, e que está muito ligado a uma resistência de certos setores da sociedade sobre o discurso hegemônico da modernidade, né? A maneira como o cidadão percebe a modernidade, seja no seu dia a dia de trabalho e seja nos valores que são cultivados tradicionalmente na sociedade. Então, tem uma resistência de quem está perdendo, vamos dizer, dos quem tem sido derrotado. Surpreendentemente e desafortunadamente para o campo progressista, nesse momento, tem muita gente que se identifica não com o discurso de esquerda, mas a pessoa que sofreu no processo de desindustrialização do país, de precarização do trabalho, pessoas que ficaram sem vínculos com o institucional, né? Ficaram desinstitucionalizados e acabaram virando presa fácil. Nesse processo, né? Foram capturados. Mas, por outro lado também, desculpa, Jô, eu acredito que é importante ressaltar que, ainda que o PT tenha sofrido, o PT e os partidos progressistas, um processo muito violento desde 2013 até aqui, o PT ainda prevaleceu, ficou forte onde já estava forte e não cresceu onde não estava crescendo, mas consolidou, principalmente no Nordeste, uma marca impressionante, o desempenho do PT no Nordeste do Brasil. Professor, agora bem rapidinho, o que o senhor espera desse segundo turno? Vai ser um segundo turno, a sociedade tem que estar preparada, porque vai ser algo muito difícil, uma experiência que talvez muitas pessoas da nossa sociedade não acreditariam que iam passar de novo por isso, uma escalada de violência política. Acredito que os progressistas e as forças que estão interessadas em defender o processo democrático e que estão interessadas nos direitos humanos, nas liberdades, devem se mobilizar e devem principalmente procurar convergências. Não adianta a gente falar para a gente mesmo, não adianta a gente rejeitar o discurso que não é o nosso, não adianta a gente querer ficar no gueto.
Eu entendo que, aí eu me coloco como parte, embora eu venha aqui como analista, me coloco como parte desse problema, né, porque está todo mundo com essa angústia. Eu acredito que o nosso campo político, essas forças que são interessadas na democracia, tem que se falar mais, tem que ir para as comunidades e tem que falar a língua real do povo. Porque simplesmente você dizer que do outro lado tem um candidato fascista, tem um candidato autoritário, tem grande parte da população que não percebe que vive numa democracia, vive numa situação muito difícil, saindo 4 horas da manhã para pegar um ônibus, não sabe, não vai ter metrô, para chegar à tarde no trabalho, não consegue levar o filho num posto de saúde. Você fala para essas pessoas, olha, para ter apego pela democracia, a tendência é não ter, né? A tendência é quem vive na violência, se acostumar com ela, né? Então, eu entendo que a gente tem que buscar convergências. Nós vamos ter que procurar mais diálogo, vamos ter que tomar um engove antes, um engove depois para conversar com muita gente que não gosta, mas a gente vai ter que falar, vai ter que sair para falar com outras forças políticas. Obrigado, professor. Te agradeço. Depois do intervalo, eleição no Brasil ganha destaque negativo na mídia mundial. Você vai ver já já. O resultado do primeiro turno das eleições no Brasil repercutiu nos principais jornais do mundo. Acompanhe na análise do comentarista internacional Flávio Aguiar. O desempenho do candidato Jair Bolsonaro, da extrema-direita, é apresentado claramente, na maioria das análises, como um risco para a democracia, devido às declarações do candidato e devido também às características que ele apresenta como um candidato que se faz passar por alguém que vai contra o sistema político como um todo. Nas análises internacionais também se destaca o esvaziamento da centro-direita no Brasil, com o esvaziamento do PSDB e também, em alguns casos, do MDB em favor dos partidários de Jair Bolsonaro. Isso também é apresentado como um risco para a democracia. Outras análises, não todas, sinalizam que, apesar das dificuldades do seu desempenho, o Partido dos Trabalhadores continua de pé. Ele continua sendo o partido melhor organizado nacionalmente e demonstrou que tem, apesar de tudo, um público fiel que não o abandona. E com isto há uma tênue possibilidade, ainda que precária nessa altura devido à quantidade de votos, né, de que a situação possa ser revertida no segundo turno. No exterior, Bolsonaro manteve a preferência dos eleitores. São mais de 500 mil eleitores, um aumento de 41% em relação a 2014, que podem votar no exterior. Aqui em Berlim, Haddad acabou em segundo lugar na votação, com 20,9% dos votos, enquanto que o vencedor foi Ciro Gomes, com 34,8% da preferência, e Bolsonaro ficou em terceiro, muito perto de Haddad, com 20,3%. Paris também mostrou uma vitória
de Ciro Gomes, que, aliás, teve um desempenho acima da média em relação ao conjunto do Brasil, no exterior, de um modo geral, sendo que na classificação geral ele chegou em segundo lugar. Ainda é difícil obter dados consolidados, digamos assim, sobre todas as votações nestas 171 cidades dispersas pelo mundo inteiro. Agora haverá o segundo turno, quando se espera que o comparecimento se mantenha igual, pelo menos, ao que houve no primeiro turno. Aqui em Berlim, por exemplo, nós tínhamos 5.647 eleitores potencialmente inscritos para votar. E desses eleitores, 2.323 compareceram à votação, que é um número bem alto, inclusive em relação às votações anteriores. Flávia Aguiar, para a TVT, direto de Berlim. O Partido dos Trabalhadores já iniciou as conversas com outras candidaturas progressistas para criar uma frente democrática no segundo turno da eleição presidencial. A revelação foi feita hoje em Curitiba pelo candidato do PT, Fernando Haddad. Vou conversar com as forças democráticas do país, representadas por algumas candidaturas, sim, né? Citei Ciro Gomes, Guilherme Boulos. Estou mantendo contato com alguns governadores do PSB, com quem eu tenho longa relação de amizade política. Falei com o Paulo Câmara, vamos falar com o Carlos Siqueira, presidente do PSB. Temos todo o interesse em que as forças democráticas progressistas estejam unidas em torno desse projeto de restauração, né, de um projeto de desenvolvimento com inclusão social. E eu entendo que nós temos toda a condição de nos apresentar no segundo turno com a força que esse projeto merece. Em todo o Brasil, estão aptos a votar mais de 147 milhões de eleitores. O candidato mais votado para presidente neste primeiro turno teve 49 milhões de votos, ou seja, 33% do total, que inclui brancos, nulos e abstenções. Esta aritmética simples mostra que 67% não votaram nele. O seu jornal quer saber a sua opinião. Você gostaria de ver seu filho sair de casa com uma arma? Logo depois do seu jornal, é só entrar no facebook.com/redetvt, registrar o seu voto e deixar um comentário. Se você quiser gravar um vídeo com a sua opinião, mande aqui para o seu jornal. O número é 11 997 984 042 e funciona tanto no WhatsApp quanto no Telegram. E não se esqueça de colocar o seu nome, cidade e estado quando enviar o seu vídeo. Na sexta-feira, antes de dar o resultado final, a gente pode mostrar o seu vídeo aqui. O seu jornal fica por aqui. Boa noite a todos e a todas e até amanhã. E a luta continua. Oi, gente. Eu peço desculpa por algum erro que eu tenha cometido e vou ler uns últimos recadinhos aqui. A Ilka Carvalho, de São Paulo, escreve: Viva o SUS, vamos apoiar os candidatos que o defendem. O Joel Bandeiras: covardia tratar o próximo dessa maneira política. Marinalva Pessoa, de Recife: não podemos nos calar, vamos resgatar nossa democracia. O Fábio Dantas escreve: sou nordestino com muito orgulho. De luta, nós entendemos. Isabel Cristina Denis Cabral escreve: essas eleições serviram para mostrar a verdadeira índole das pessoas. Muito triste. A Neuza Ramos escreve: muitos trabalhadores votaram no candidato que pretende acabar com todos os seus direitos. O Robson Silva também manda o seu recado: não às armas, para as minhas duas filhas é educação. Bom, a gente fica por aqui. Uma boa noite, até amanhã.